Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 19 de novembro de 2020, quinta-feira, da 33ª semana do Tempo Comum. O evangelho desse dia é tirado do livro de São Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. Esse evangelho de hoje traz uma dificuldade de entendimento que o povo hebreu tinha do projeto de Jesus, simbolizada na cidade de Jerusalém, que não entendeu a presença de Jesus, que sofreria as consequências de tudo isso. Jesus havia feito todo o esforço para que ela compreendesse, mas parece que foi inútil. Diante da sua iminente destruição, Jesus se comove e chora, pois apesar da rebeldia de Jerusalém, ele a amava, como o pai ama o seu filho. Esse sentimento de Jesus pode ser aplicado a cada um de nós. Ele continua a se comover quando vê filhos seus andando no caminho errado e não conseguindo enxergar a própria destruição. Quantas são as pessoas que perdem a vida porque não conseguiram entender e reconhecer que estavam no caminho errado? É em parte isso que esse evangelho de hoje quer nos mostrar. Jesus se aproxima de Jerusalém e ao vê-la ele chora. O choro de Jesus é um choro de compaixão, porque ele sabia que pelo procedimento de Jerusalém ela seria destruída. Quem se desvia do caminho de Deus sofre consequências. Jerusalém teve a oportunidade de ter Jesus e se firmar como cidade de Deus, mas cega pela corrupção e pelos desmandos, não o reconheceu. Ela não conseguiu enxergar o portador da paz e por isso seria vítima da violência, seria destruída. Eis o motivo da comoção de Jesus e do seu choro. Jesus continua a chorar por seus filhos que têm a oportunidade de tê-lo, mas que não conseguem enxergá-lo e por isso seguem por outros caminhos, fazem outras escolhas. O caminho da corrupção, o caminho das drogas, o caminho da violência, o caminho do desrespeito à vida e tantos outros. Cabe aqui nós nos perguntarmos: será que a humanidade está reconhecendo a presença de Jesus como o único capaz de trazer a paz? Mas tudo indica que não, né? As coisas que nós vemos acontecer comprovam que países, cidades e pessoas ainda estão longe desse reconhecimento. É hora de fazer algo para que esse quadro mude. Mas o que é que nós podemos fazer? Lembremos que a conferência de Aparecida, ela nos ofereceu vários caminhos. Um deles foi a missão continental, que pede um renovado ardor missionário, começando pela conversão individual, comunitária e estrutural também da nossa igreja. No Brasil, a igreja tem chamado a atenção para as questões que dizem respeito a todos, que são as questões relacionadas ao meio ambiente. A destruição do meio em que nós vivemos é a nossa própria destruição, e esse procedimento é parecido com o que tiveram com Jerusalém no seu tempo, que provocou o choro de Jesus. Jesus continua a chorar ao ver que o ser humano, em nome do poder, em nome do lucro, ele continua a destruir o seu próprio espaço de vida. Isso nos faz lembrar as propostas dos selos lacrados, né, que nós podemos ver na primeira leitura da liturgia de hoje, que é lá do livro de Apocalipse. Nós precisamos, portanto, nos esforçar para abrir e entender o significado daqueles selos.
Dê uma olhadinha na leitura do livro do Apocalipse, proposta para a liturgia desse dia. Enquanto nós estivemos a olhar apenas para nós mesmos, o nosso próprio umbigo, sem enxergar um pouco além, sem enxergar o outro, nós estaremos fadados também à destruição, como aconteceu com Jerusalém. Deus não quer isso. Deus não quer isso para cada um de nós. Mas, se não acontecer na nossa vida uma verdadeira conversão, se não nos voltarmos realmente para Deus e vivermos a nossa vida de acordo com os seus ensinamentos, com aquilo que Ele nos ofereceu e nos propôs, acredite, nós também estaremos fadados à destruição, igualmente a Jerusalém. Nós somos a Jerusalém dos dias de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você, desça sobre a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós.